A gente está recebendo hoje o Gilmar Lopes, ele é checador de fatos do iFarsas. Tudo bem, querido? Tudo bom, obrigado pelo convite. Uma alegria participar aqui, relembrar, né, dessas notícias aí que circularam. Aliás, é um assunto que faz muito parte do nosso universo, né, enquanto jornalistas, né, Gabi? Nossa, a gente dia. fica muito intrigado com essas notícias espetaculares que de tempos em tempos acabam surgindo, intrigam a todos, muita gente compra a ideia como verdadeira, Exato. né? Inclusive emissoras de TV mostram aquilo exaustivamente e depois de um tempo se descobre que nada passou de uma xiste, de uma piadinha, de uma bem sem graça, inclusive. Exato. Como é que funciona esse trabalho de apuração dessas notícias, principalmente quando elas tomam esse corpo? Fica ainda mais difícil de conseguir investigar e descobrir a verdade? Eu comecei com o meu trabalho de checagem de fatos em 2002, com o eFarsas, né? E naquela época era muito mais difícil a gente ter acesso à informação. E a ideia do site sempre foi a de usar a própria internet como ferramenta para desmentir ou confirmar as histórias que circulam nela. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação. Sim. Então, na mesma medida que o boato, que a fake news espalha muito rápido, a gente também tem muito mais rapidez em desmentir aquilo. A tecnologia está a nosso favor Tá para a nosso isso, favor. né? Também, né? E aí é por isso que a gente sempre fala lá no site que a ideia é você, antes de compartilhar, você sempre abre uma janelinha no seu navegador e pesquisa. Isso pra mim é rapidinho. religião. Eu faço Sim. sempre. Recebi alguma coisa, vamos checar primeiro. E a sua fonte também está sempre ali dentro das minhas pesquisas. Eu uso que bom. bastante. O Que legal. eFarsas está nas minhas buscas também. legal. Me ajuda Que demais. bom. Já compartilhei bastante nos meus grupos de zap. Ó, gente, aqui, ó. Faça isso, você tá no grupo de zap, manda os links do eFarsas que... Vamos então começar com as notícias em si. Primeira que foi separada pela nossa produção. Todo mundo, seu Gabi já até põe a mão na testa. Todo mundo se lembra, não dá pra esquecer dela, a grávida de Taubaté. Jamais esqueceremos. Aliás, eu fico imaginando a galera de Taubaté. Como é que é o ranço da população de Taubaté para com ela? Porque, gente, Taubaté hoje virou referência de lugar de gente mentirosa. Ah, fulano, não sei o que, de Taubaté. Quando tem alguma coisa que faz referência à mentira, à coisa falsa, sempre citam Taubaté. Meu pessoal deve ter ficado meio bravo, hein? Em 2017, eu participei de um concurso lá, eu fui jurado de um concurso das sósias da grávida de Taubaté. Ai, mentira! Ai, que maravilhoso! Meu sonho! Foi bem legal. Tinha várias moças assim com a roupa igual a dela. E todo mundo com vestidão e com a bola do Play Center embaixo da roupa. Pois é. E esse é um caso emblemático, né? Porque, assim, muitas pessoas já viam de cara que era uma gravidez falsa ali, né? Sim. Porque a grávida, geralmente, principalmente com um barrigão desse, ela não se levanta tão... Não e ela tem. levantava rapidão. Não assim, tem essa estrutura- destreza toda. E a estrutura física dela, né? Tava... E assim, Não, e tava uma barriga muito bizarra, vamos combinar. O que tinha ali embaixo? Era uma bola do Play Center tinha mesmo? uma bola e tinha também alguns enchimentos de pano. E ela não deixava ninguém chegar perto. não deixava o pessoal tocar, Ninguém né? podia tocar. Nem o marido chegou perto, ninguém. E ela queria chamar atenção, né? Na verdade, depois ela se explicou, ela disse que a família tinha abandonado ela e ela estava tentando chamar a atenção da família e tal. E é curioso que, assim, muita gente acreditou, inclusive programas de TV, né? Entrevistaram ela. Um dos grandes vexames da história da Record, eu acho. Foi. Não, foi o maior vexame dos últimos tempos, assim, né? Porque, Galera assim, chorando, emocionada com a história dela. Exato, não. E ainda colocaram um monte de empresas para patrocinar. Sim. Foda dele chorando. Pois é, Coitado, né, gente? do Eu Guedes acho ficou marcado por causa disso. Foi Ai, mesmo. eu não sei se eu fico com dó ou se eu falo assim, gente, isso é tudo pelo entretenimento, né? Porque qualquer pessoa com o mínimo de, assim... Desconfiança de ali. desconfiança. Para o jornalístico. A Cris Exato. Flores, por outro lado. A Cris correu Flores sempre atrás, foi a pessoa fez o mais que- desconfiada dessa história toda, né? Fez o que o jornalista deve fazer, que é checar, né? Claro. As informações. Exato. antes de- Porque, gente, é só consultar qualquer especialista para ver que a anatomia, né, dessa barriga aí é uma coisa assim que, gente, isso não pode ser uma gravidez. Pode ser um tumor gigante, mas uma gravidez não, né? E assim, na época a gente pesquisou lá no site, a gente descobriu que o ultrassom que ela disponibilizou era o ultrassom de uma influencer que ela achou na internet e copiou Meu para ela, pai, como se fosse para Ai, ela. olha Então é um só. ultrassom verdadeiro, só que de uma outra pessoa. Inclusive, uma das únicas sanções que ela sofreu foi isso, ela teve que pagar uma indenização por ter usado o ultrassom. Gente, Eu já ela foi fiz. até tema de uma ala da escola Olha de que samba. legal. Gente, que Todo demais. mundo de grávida de Taubaté ali, gente. Agora eu preciso contar uma outra história pra vocês, que isso faz parte da minha apuração também. Tá. Que é
os meandros ali envolvendo a grávida de Taubaté. Vocês sabem que existe a cobra Judite lá no Balanço Geral, né? Essa história é ótima. E aí, gente, eu descobri, revendo o vídeo, né? Descobri, foi uma questão de olhar. Revendo o vídeo do enxoval da grávida de Taubaté, sabe quem estava lá no enxoval da grávida? A cobra Judite. Antes da cobra Judite ser um personagem do Balanço Geral, ela ia ser um presente do enxoval da Verônica, que é a grávida de Taubaté. Só que aí, como foi desfeita a farsa, todo aquele material, berço, brinquedos e tudo mais, foi pro famoso acervo da Record. E aí um dia que tava rolando lá, eu acho que é o Marquinhos que faz a manipulação lá da cobra, ele queria um boneco engraçado, aí falaram assim, ó, tem essa cobra aqui. E aí deu certo a cobra Judite, hoje gente, a cobra Judite, que um dia ia, que assim, se fosse uma gravidez real, tá aí a cobra, ó. Ela fazia parte do enxoval, coisas, né? gente. Olha lá, ganhou muita coisa. Exato. Não, maravilhosa a história da cobra. Agora, assim, o que será que ela queria? Qual era o objetivo? Porque qualquer pessoa minimamente inteligente pensa assim, uma gravidez não é uma coisa que se esconde por muito tempo, porque a barriga aparece. E os bebês também não. Se você tá grávida, um dia eles vão ter que nascer. Ela não imaginou que as pessoas iam acompanhar, querer ver o nascimento, ela lá com os recém-nascidos. Aonde que ela queria chegar com isso, gente? Até hoje eu me pergunto. Ela queria chamar a atenção, mas o problema da mentira é que, às vezes, ela toma uma proporção que a gente não tá preparado. Exato. Né? A mentira tem uma perna curta e uma barriga grande nesse caso. Poderia ter sido uma barriguinha, mas foi aumentando e tal. É piada de pescador, né? Pescador é assim, né? Começa a contar. A gente só, antes da gente entrar no próximo tema, tava até fazendo tricô aqui com o nosso convidado, porque assim, esse trabalho de apuração e de checagem é um trabalho que é muito complexo. Sim. É muito difícil. Você checar a veracidade de uma informação demanda, assim, dias, meses, horas. Então é um trabalho que a gente precisa reconhecer e valorizar muito, viu, gente? Então, antes de espalhar as correntes do Zap mentirosa, valorize o trabalho de quem faz as checagens, né? É verdade, é verdade. Eu imagino que não é fácil. Agora, uma outra situação que, inclusive, eu confesso que eu era mais novinha, eu cheguei a dar um certo crédito pra ela, assim, sabe? Você lembra da menina que chorava cristais? Ai, gente, eu no Fantástico eu ficava impressionado com aquela menina. Então, eu falava, gente, é verdade isso, que loucura. Até porque tava no Fantástico, Exato. gente. E aí a gente não costumava duvidar. E, aliás, é um poder muito inútil, né? Pra que você vai chorar cristal? Não podia ser diamante, pelo menos. Não dá nem pra ficar rico. É igual aquele que entortava garfo. Eu lembro que entortava a colher. Pra que você vai ter com isso? Não dá pra fazer nada. Ah lá, gente, a cena. Olha se não era impressionante. Era muito impressionante. Olha só. Pá. E não machucava o olho dela, o trem com tudo. Eu acho Como é que foi essa história? Dela, Pro né, pessoal que não lembra, Gilmar, explica pra gente. Isso é uma indiana, em 1996, ela tinha 12 anos. E ela ficou famosa porque ela tinha esse poder super útil de tirar cristais dos olhos, né? E vários oftalmologistas fizeram exames e não descobriram qual que era esse poder dela, né? Inclusive, ela tinha o horário certo para chorar. Ela chorava entre as 10 e o meio-dia. E até que um mágico e pesquisador norte-americano, ele resolveu pesquisar essa história e descobriu como é que ela fazia. Era um truque. Na verdade, ela colocava... Ó, gente, não faça isso, hein? Pelo amor de Deus. Ela colocava caco de vidro dentro do olho. E ela conseguia fazer de uma maneira que não machucava o olho dela, mas isso é um perigo, ó. Que maluquice, gente, pelo amor de Deus. Aquela outra foto que a gente viu, ela era ela adulta já? Ou... Ela, nessa época, ela tinha 12 anos. Mas teve uma foto que mostrou ali com uma moça com véu, parecia ela... Ai, que aflição! E, assim como no caso da grávida de Taubaté, ela também fazia isso para chamar atenção. Que ela queria... Que essas pessoas querem ser famosas a qualquer custo, colocando a própria vida em risco, muitas vezes, perigo, né? A própria saúde. Ave Maria, não dá. Vamos voltar? Que eu tenho certeza que você se lembra dessa história. O ET de Varginha. Ah, sim. ET de Varginha. Ai, ficou famosa essa cidade, hein? Muita gente nem sabia que tava no mapa, de repente apareceu um ET lá, sei lá de onde. Hoje virou ponto turístico pra eles, ponto né? turístico agora, renda, claro. Fonte de renda. Olha lá, a estátua do ET. Essa também é de 1996 também, tá fazendo agora 24 anos, né? Olha só. E aí três garotas estavam andando na rua e viram... Ah lá ele ali, ó. No terreno baldio. E aí tava meio garoando e tal, eles viram um ser meio agachado ali no terreno baldio. E aí já saíram espalhando que poderia ser um ET e tal. Meu Deus. E isso ficou muito famoso. Inclusive teve essa história aí de que um dos PMs que entrou em contato com a criatura, acabou morrendo. E nessa mesma época também,
vários animais começaram a morrer no zoológico lá também. E junto a isso, começaram a aparecer vários carros do exército também na cidade. Então juntaram tudo isso e aí criou-se essa história. Gente, mas são indícios interessantes para se legais, pensar, né? vamos combinar, né? Mas, assim, foram uma série de coincidências. Primeiro lugar, em frente ao terreno baldio onde foi visto são as o moças ECT, que viram os ET. tem mais uma, foram 3. Tá. E aí, em frente ao terreno baldio, mora um ufólogo, um dos mais famosos do Brasil. Quem? O ufólogo. Um ufólogo, que é ufólogo. o Birajara Rodrigues. Sim, sim. E aí, para chegar... Chegou no ufólogo essa história. Exato, o ET foi lá na Então, porta da casa dele. Não é? Eu também iria numa cidade de Minas para comer um queijinho, um pão de queijo, Não é? alguma coisa Delícia, assim. super acolhedor. O melhor lugar para ir pode ser Minas O ET tá Gerais. esperto. E também, em frente ao terreno baldio, do ladinho, mora tem um senhor lá que ele é deficiente auditivo e ele fica andando pelas ruas e ele fica assim, ó, agachadinho. E as pessoas falam, pode ser esse senhor. Inclusive a Isto É fez uma matéria e foi lá conversar com as pessoas e ele fica sempre nas ruas. E além disso, também, o Exército tirou vários carros do Exército para consertar, para reforma nessa mesma época. Que demais. Deixa eu passar aqui o contato do Gilmar, antes que não dê tempo, que o programa tá super no final. Tem um monte de história legal Pois ainda é, pra tem falar, tanta história. gente. Você volta pra gente Volto, continuar essa volto, conversa só que tá chamar. tão boa, gente. Só Cadê chamar, a você gente aqui, fala. meu Deus? Ah, tá aqui. Tá Gilmar Lopes, que é checador de fatos. Você faz contato através do i-farsas. I, na verdade, né? e-farsas.com, que é, na verdade, a minha grande fonte Que legal. pra mandar pra galera. É impressionante como você é atualizado também, né? Tem que ficar em cima do momento. Porque uma tem coisa que falar. acabou de chegar, eu já entro lá no iFarsas e você já A gente tem que falar sempre, tem que desconstruiu. ficar em cima, Muito porque legal. senão fica velha. Você foi lá também pra ver aquele vídeo do menininho que tava cercado de um monte de gente lá, dos seguranças? Aquele que a gente comentou, de quem era o menininho lá. sim, Eu também sim. procurei lá, mas como Você foi na perguntou cara pra do... ele? Não perguntei, menina, mas então vamos perguntar depois. a gente E vê. aí eu tô lá no YouTube também, youtube.com/farsas, e a gente tá no Instagram também, e a gente todo dia tem que desmentir pelo menos umas 5, 6 fake news. Maravilhoso. Senão o pessoal Que fala trabalhão a que gente esse tá trabalhando. povo dá pra você hoje em Muito, dia, né? muito. Fala sério, Gilmar. Conteúdo não falta. Então volte num futuro Por próximo, favor, a gente Gilmar, espera, obrigado, né? chamar. viu? Obrigado. Valeu. viu? Obrigada. Terminamos por hoje, gente, mas amanhã vamos sextar juntos, não é, @Gabi Pellini? Exatamente, @Regina Itápias. É Amanhã isso a gente tá aí. aqui às 10h30.